Então o que a gente viu ontem na Paulista lotada é bonito de ver. Como foi também quando multidões foram arrastadas para a Paulista mesmo pelo presidente Bolsonaro. A gente tem que valorizar essa capacidade que o povo brasileiro demonstrou ontem de se envolver com a política, com a boa política. Eu acho, vou repetir o que eu disse, acho que a gente tem muita coisa para lamentar durante essa campanha, muita coisa mesmo, que a gente precisa repensar, mas acho que é uma coisa positiva, que foi esse envolvimento que a população brasileira teve com essa disputa eleitoral. E para falar um pouco sobre esse assunto, está com a gente, para nossa satisfação aqui na Rádio Bandeirantes, o cientista político da Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, o professor Cláudio Couto. Professor Cláudio Couto, obrigado por atender o nosso convite. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Agostinho. Prazer estar aqui com vocês de novo. Que bom. Professor, eu queria que o senhor começasse por esse ponto, que para mim chamou bastante atenção. É lógico, a gente teve excessos de um lado e de outro, aspectos que não seriam desejáveis, a gente até pode falar sobre isso na sequência, mas acho que é inegável, né, professor, que essa eleição cativou o eleitorado. Acho que isso pode trazer algo de positivo, esse envolvimento da população com a disputa política, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Não, a gente teve talvez uma das eleições que mais mobilizaram a sociedade brasileira na sua história. Eu tenho certeza que a gente pode dizer que essas foram as eleições mais importantes da minha geração, né, desde a redemocratização. Isso por conta, enfim, de tudo aquilo que estava em pauta, que era, sobretudo, a defesa do regime democrático. Mas a radicalização dessa polarização, na medida em que ela foi realmente muito exacerbada, ela acabou mobilizando as pessoas de uma forma inédita, inclusive produzindo, em alguns lugares, queda da abstenção em relação ao primeiro turno, o que é uma coisa surpreendente, porque normalmente você tem mais abstenção no segundo turno do que tem no primeiro. Mas o grau de mobilização que essas eleições produziram, inclusive de uma mobilização pautada nos afetos, não só nas questões racionais, isso é realmente alguma coisa inédita. A questão é saber, claro, como é que agora, né, eleito um novo presidente, que deve constituir aí um novo governo, vai ficar essa divisão que o Brasil demonstrou ter, né, porque sendo uma divisão muito radicalizada, uma divisão que acabou gerando relações de muita intolerância, a reconstrução do país vai passar necessariamente por mitigar essa intolerância, por reaproximar as pessoas, por criar novamente canais de diálogo. E eu não entendo que isso seja um processo nem rápido e nem simples. Então, há uma expectativa grande com respeito ao que pode vir aí, claro, primeiro até a posse do novo presidente e depois, né, pelos primeiros meses do próximo governo, quando o governo não só vai estar se formando, mas vai ter que fazer uma série de conversações, de negociações com o Congresso, mas também com vários setores da sociedade. E isso é um processo mesmo delicado, demorado, que não é fácil, nunca é fácil mesmo, mas que pode ser mais difícil ainda, né, professor? Por exemplo, por atitudes ou falta de atitudes de pessoas relevantes nesse processo. Eu quero me referir claramente ao presidente Bolsonaro, que até agora não cumpriu aquele protocolo, que não é só um protocolo, não é só uma formalidade, é algo que é relevante e que sinaliza para um bom começo de novo governo, que é o de ligar para o presidente vencedor, reconhecer a derrota, cumprimentar pela vitória e se colocar à disposição para facilitar a transição. Esse sumiço até o momento do presidente Bolsonaro não é bom, né, professor? Não. A gente pode dizer que é um silêncio retumbante, né, esse do presidente até agora. Porque, de fato, como você colocou, existe aí esse protocolo em todas as democracias, isso não é uma peculiaridade nossa, longe disso, de que o derrotado, primeira pessoa a se manifestar é ele, né? Ele se manifesta reconhecendo a vitória do seu adversário, né? E depois, claro, vem o adversário e fala, né, para fechar o dia da eleição, fechar o dia que termina a apuração, né? A gente certamente não viu isso, né? Sequer houve uma manifestação indireta do presidente Bolsonaro, ele está num silêncio sepulcral desde ontem, e claro, isso é muito preocupante, porque isso indica algo que já se temia, que era o presidente, muito possivelmente, não reconhecer
o resultado da eleição. Ele não textualizou isso ainda, não falou textualmente isso, que não reconhece, mas essa demora que a gente viu em outras situações, não só relativas ao Brasil. Se a gente pensar na eleição do Joe Biden, o presidente foi o penúltimo no mundo a reconhecer a vitória do Joe Biden, levou quase 40 dias para fazer isso, né? Só foi superado em termos de atraso pela Coreia do Norte, pelo governante da Coreia do Norte. Então, quando a gente tem esse tipo de postura, de não reconhecer vitória, seja de um líder em outro país, por conta da afinidade que o Bolsonaro tinha com o Donald Trump, né, seja agora no caso do seu próprio adversário, sobre o qual ele construiu a sua própria imagem, porque a gente sabe que muito da força do bolsonarismo veio desse antagonismo que o próprio presidente Bolsonaro e aqueles que lhe acompanham construíram em relação ao presidente Lula, em relação ao PT, né, seria de bom alvitre que ele viesse mesmo a público, reconhecesse a derrota, desejasse boa sorte ao seu opositor e já anunciasse que vai para a oposição, que é perfeitamente legítimo, perfeitamente normal. Esse silêncio realmente macula esse processo e gera uma preocupação, né? Quando ele se manifestar, o que será que ele vai dizer? Quando finalmente se manifestar? É algo muito preocupante. É importante ressaltar também, né, professor, que ontem, logo depois de confirmada a eleição do presidente Lula, algumas figuras bem relevantes se manifestaram rapidamente. Acho que Arthur Lira, presidente da Câmara, foi o primeiro, talvez, a se manifestar, o que é bem significativo, Rodrigo Pacheco se manifestou também, a ministra Rosa Weber também, lógico que o ministro Alexandre de Moraes também. Quer dizer, isso de uma certa forma blinda qualquer possibilidade de um projeto estranho a conduta republicana, digamos assim. As manifestações de lideranças internacionais também são uma garantia. Eu fico me perguntando aqui, professor, o que restaria ao presidente Bolsonaro? É lógico, não é agradável que ele não se manifeste, até porque ele pode, no limite, dificultar a transição. Mas mais do que isso, acho que resta pouco para o presidente Bolsonaro, né? Restam 2 meses, né? A gente poderia assim dizer. E nesse sentido é pouco mesmo, mas ele pode ter um papel muito importante nesse processo, como normalmente tem os presidentes, os governadores, quando se trata de um governo estadual, que saem do cargo e são substituídos por um adversário, né? Por um opositor. Ele tem que trabalhar na transição de governo, em passar para o presidente eleito e para a sua equipe as informações, permitir que a nova equipe, quando assumir o governo, possa fazê-lo de maneira a colocar o seu projeto, a sua plataforma em funcionamento agilmente, né, e não tendo que correr atrás de informações que, porventura, possam vir a ser sonegadas. Né, um silêncio como esse, o receio que eu tenho, eu dizia que isso realmente nos preocupa, é o receio de que, por exemplo, haja uma sabotagem nessa transição de governo. Se isso efetivamente ocorrer, não só não vai ser republicano, mas vai ser alguma coisa muito da nossa própria democracia brasileira, vai ser mais um ferimento na democracia brasileira, caso isso venha a se concretizar, porque é um temor que está se disseminando, não só, claro, por esse silêncio do presidente Bolsonaro agora, mas por toda a postura que ele teve ao longo do período de negar a legitimidade da justiça eleitoral para atuar nesse processo, não reconhecer a confiabilidade das urnas eletrônicas, contra as quais não há uma única evidência de que possam ter problemas, e aí fica se inventando esse tipo de coisa. Enfim, eu realmente acho isso muito preocupante, mas, de fato, o que você apontou, o reconhecimento por parte de lideranças institucionais dentro do país, inclusive aliados do presidente, como Arthur Lira, que, inclusive, quando fez o seu discurso ladeado do líder do governo na Câmara, né, do deputado Ricardo Barros, que estava ali ao seu lado. Ou seja, esse é um reconhecimento importante, a vitória, né, do candidato Lula, né, agora presidente eleito Lula, e mostra o seguinte, que existe um canal de diálogo possível com o Congresso e com a maioria no Congresso, que foi uma maioria de direita eleita no primeiro turno, né, com a qual o novo presidente vai ter que necessariamente negociar, e negociar bastante. Se o presidente da Câmara já se mostra disposto a esse diálogo, isso é um ponto importante, guarnece o presidente, como, claro, todas as outras posições, e eu chamaria atenção, você mencionou aí o reconhecimento internacional, chama atenção a velocidade com que diversas lideranças ao redor do mundo se prontificaram a manifestar o reconhecimento e dar os parabéns aí ao presidente eleito, dos Estados Unidos à China,
né? O presidente Biden não chegou a demorar uma hora para manifestar o seu apoio. Então, eu acho que isso é realmente significativo, guarnece o presidente eleito e, claro, torna mais difícil qualquer tentativa de uma virada de mesa, apesar disso que a gente está vendo hoje, né, que é essa manifestação aí de caminhoneiros aliados ao presidente, que tem fechado em estados ao redor do Brasil, sobretudo na região sul. Estamos conversando com o professor Cláudio Couto, que é cientista político da Escola de Administração Pública da FGV. Professor, o senhor falou, o presidente Lula vai pegar um congresso não tão amistoso assim, né? Não tão amistoso assim. Você teve mesmo a eleição de bolsonaristas raiz, se é que dá para dizer assim. Desses, acho que não vai dar para contar com a colaboração durante o governo Lula. Mas nós temos o Centrão, que está sempre disposto a conversar, e o presidente Lula é um bom articulador político, sabe conduzir conversas as mais delicadas, mas eu queria, a partir desse quadro que vai ser enfrentado pelo presidente Lula, falar um pouco da frente ampla montada pelo presidente Lula, que foi muito criticada por petistas históricos. Muitos petistas históricos viram com má vontade, por exemplo, o vice Geraldo Alckmin. Podemos falar também da presença de Simone Tebet no segundo turno, né? O MDB entrando aí com uma posição, parece que forte, desse governo. Eu não sei se o senhor concorda comigo, professor, mas o que muitas vezes pode ser algo ruim, que é esse loteamento de um governo com 300 partidos apoiando e tal. No caso desse governo Lula, que já se colocou, o próprio presidente se colocou como um governo de transição. Ele disse que não vai ser candidato à reeleição, vamos esperar para ver, né? Mas talvez essa diversidade de partidos apoiando o presidente Lula, nesse momento, ela seja mais positiva do que negativa. O senhor não acha isso? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que, dadas as condições em que ocorreu essa eleição, dada essa ameaça, né, que o presidente que ainda está no cargo sempre fez ao regime democrático, de não reconhecer eleições, de atacar instituições como o Poder Judiciário, né, de atacar inclusive governadores de estado, enfim, tudo isso que a gente viu durante esses 4 anos, era importante realmente que o candidato vencedor fosse um candidato amparado por uma ampla aliança, e isso efetivamente foi construído. Eu entendo que esses setores do PT que no primeiro momento ali não reconheceram a importância dessa coisa, não tinham entendido do que se tratava essa eleição, né? Essa não é uma eleição típica, né, em que o que está em jogo, digamos, são programas de governo, né? Esse candidato quer implementar uma certa agenda, o outro candidato tem uma agenda diversa, políticas distintas em certas áreas. Era muito mais do que isso o que estava em jogo. O que estava em jogo, né, como eu já coloquei, era a própria defesa do regime democrático. E aí você busca, inclusive, aqueles com quem você tem divergências do ponto de vista dos programas de governo, das agendas, porque, afinal de contas, a democracia é um terreno comum para esses todos que a defendem, né? E é por isso que a aliança foi tão ampla, por isso que Lula foi lá buscar o Geraldo Alckmin, de que ele foi adversário em eleições, poderia ter sido inclusive adversário dele também na eleição de 2018, né, fez governos em São Paulo aos quais o PT foi oposição ferrenha, enfim, isso mostra a amplitude do problema, não mostra só a amplitude da aliança. A amplitude da aliança é a consequência da amplitude do problema, né? E quem não percebeu isso é porque realmente não tinha entendido o que estava em jogo nessa eleição, mas acredito que até pelo silêncio que esses tiveram depois e pararam de criticar, né, talvez tenham entendido um pouco melhor do que se tratava na medida em que a coisa avançava, e até porque sabem muito bem que para governar vai ser preciso contar com essas pessoas e com as forças políticas que elas representam, não só fazendo aliança no Congresso, e o Centrão, você bem lembrou, Agostinho, vai ser necessário para esse tipo de coisa, né? O Centrão tem aquele lema, né? Ai governo, estou dentro. Eles querem sempre participar, desde que obedeçam, né? Desde que recebam, melhor dizendo, alguma coisa em troca, né? O Centrão não faz nada de graça, né? Agora, sem ele não dá para governar, por uma questão pura e simplesmente matemática, porque esses partidos do Centrão, que são partidos de adesão, eu diria que o Centrão pode ser definido como um conjunto de partidos e políticos de adesão, né? A um governo eles vão querer aderir, desde que, como eu já falei, recebam algo em troca, muitos deles vão estar à disposição do novo governo. Acho que até o movimento do Arthur Lira, que a gente já viu, já é uma sinalização disso, né? A posição também silente até agora do Valdemar da Costa Neto, né, o presidente do partido do presidente Bolsonaro, o PL, Partido pelo
pelo qual ele concorreu nessa eleição, também, entendo eu, pode apontar nessa direção. O que pode produzir o quê? Um isolamento desse segmento mais radical do bolsonarismo que se alojou nesses diversos partidos do Centrão, e a tendência de que os mais pragmáticos, essa direita pragmática, como acho que a gente pode definir os políticos desses partidos, tende a se comportar, né? Apoiar o governo, exigir algum tipo de contrapartida, né? Talvez moderar uma outra posição, mas o próprio governo, por ter essa aliança ampla, vai ter que ser um governo bem mais moderado, não será um governo do PT, será um governo até com um presidente do PT, mas será certamente um governo de centro, né? Não acho que vai ser um governo de esquerda, ou mesmo de centro-esquerda, muito difícil que isso ocorra, né? E aí, claro, negociar com essa direita pragmática do Centrão, desse ponto de vista, facilita. Um dos problemas, entretanto, é o que fazer com o tal do orçamento secreto, né? Porque para botar o gênio de volta dentro da garrafa não é tarefa simples. E aí, evidentemente, quem ganhou o poder não vai querer abrir mão do poder. Vai ter que ser uma engenharia política das mais sofisticadas, essa, para saber como governar sem um controle pleno do orçamento. Que, no mínimo, esse orçamento seja transparente e deixe de ser secreto, ainda que a gente possa ter uma situação em que o Congresso tenha mais controle sobre o orçamento do que teve desde a redemocratização. Acho que esse é o ponto, né? O orçamento secreto vai ser a primeira grande batalha aí, né? Porque, para além de ser um orçamento sigiloso, né? O que já é incompreensível, inaceitável. Mas você, na prática, tira o poder do presidente, né? A gente quase deixa de ser um país presidencialista. Como é que se desata esse nó? O Supremo não tem um papel relevante nessa história toda, professor? Olha, tem. Eu acho que uma coisa, a meu ver, não é tão difícil do Supremo fazer, né? Que é acabar com o segredo. Né? Isso é tão absurdo, né? Nada que é público pode ser secreto, por definição. Né? E o orçamento, menos ainda. Né? Você saber onde o dinheiro está sendo gasto, quem foi que decidiu destinar o dinheiro para lá, isso tudo tem que ter transparência absoluta. Né? Veja, até olerite de funcionário público fica disponível na internet, né, no portal da transparência, lá para as pessoas verem quanto o indivíduo ganha. Né? Imagine o orçamento público, isso tinha que ser mais transparente ainda. Então, esse é o grande escândalo. Agora, você tem razão, há um outro problema aí, que é quanto poder tem o Congresso para controlar uma medida, uma ação administrativa, que é a gestão orçamentária, que, por definição, é uma coisa que cabe ao Executivo e não ao Legislativo. Né? Só que eu não vejo muito como resolver isso com facilidade. Né? Dificilmente o Congresso vai abrir mão disso. Acho que o Supremo pode ir até realmente o limite de devolver a transparência. Receio que o Supremo não vai querer se arriscar a entrar numa postura mais, digamos, intervencionista, de obrigar, inclusive, ao fim das emendas de relator. Né? Acho que ele provavelmente vai tentar ter ali uma postura de certa conciliação entre essas duas coisas, às vezes dar uma no cravo e outra na ferradura, ou seja, acabando com a intransparência, mas eventualmente preservando essa autonomia do Congresso e deixando para que essa questão se resolva de forma política e não de forma judicial. Eu apostaria muito mais nesse caminho. Estamos conversando com o professor Cláudio Couto, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, cientista político, nos ajudando a tentar entender que Brasil saiu das urnas ontem. Professor, eu queria compartilhar com o senhor uma aflição minha aqui. Vamos ver se o senhor me ajuda aqui a ficar menos aflito. O presidente Bolsonaro, ele teve, do primeiro para o segundo turno, ele conquistou 7 milhões de votos a mais. 7 milhões de votos a mais no segundo turno. Num segundo turno em que nós tivemos fatos que acho que seriam capazes de destruir qualquer candidatura. Não fosse o presidente Bolsonaro essa liderança, que ele se mostrou ser mesmo. Então, teve o caso do Roberto Jefferson, da deputada Carla Zambelli, pintou o clima... Enfim, tantas outras, só nesse segundo turno, só no segundo turno. Fora as manifestações do ministro Paulo Guedes, que também agitaram a economia. Enfim, com tudo isso, professor, ele conseguiu 7 milhões de votos a mais. E aí eu fico me perguntando, que peso tem hoje o trabalho jornalístico na cabeça do eleitor durante um processo eleitoral? Que relevância os fatos concretos
Bom, primeiro que já discutem o que é concreto e o que não é, né? O que é fato e o que não é. Mas eu queria Exato. não é? Mas eu queria entender, porque às vezes eu chego à conclusão que o eleitor médio, ele está alheio ao que está acontecendo. E estamos falando de fatos concretos, nada de análise, nada de opinião, fatos concretos, confirmados, nada de fake news, só fatos. E aí, de repente, a gente vê que as duas candidaturas, num dado momento, enveredaram por investir em influenciadores digitais. Né? Os youtubers viraram uma estrela importante e tiveram relevância mesmo. O que significa isso tudo, professor? Olha, vamos lá. Primeiro, acho que significa que a informação hoje, ela circula por canais que até alguns anos atrás não existiam, né, que são esses canais das redes sociais, né, da internet, do modo geral, mas especificamente das redes sociais. Aí, claro, esses influenciadores de redes, eles acabam assumindo um papel importantíssimo. Evidentemente, a imprensa segue tendo um papel importante, por isso mesmo a própria imprensa também opera por meio das redes na medida do possível, né? Você vê ali as páginas dos órgãos de imprensa no Twitter, você vê os canais dos órgãos de imprensa no YouTube, enfim. Tudo isso também conta, mas é claro, hoje é um jogo muito mais dividido com esses outros atores que ganharam protagonismo com essa verdadeira revolução tecnológica no primeiro momento, que a internet produziu, mas que depois acabou dando lugar também a uma revolução na comunicação, né? É uma outra lógica, assim como a invenção da imprensa pelo Gutenberg lá atrás produziu mudanças importantes na sociedade, depois a invenção do rádio, depois a televisão, as redes sociais também produzem uma alteração importante da maneira como essas coisas acontecem. Então, acho que isso é um dos fatores importantes aí. Agora, quanto à resiliência do presidente Bolsonaro, né, e até a sobrevivência dele a todos esses fatos negativos que aconteceram nos dias mais recentes, né, no período imediatamente anterior à eleição, olha, eu acredito que tem aí um fator importante a ser considerado. Primeiro, né, acho que boa parte dos eleitores que se dispuseram a votar no presidente Bolsonaro e que não se sensibilizaram com o comportamento dele durante a pandemia, por exemplo, né, com o descaso em relação às mortes, a negação da importância das vacinas, a preconização da cloroquina, com todas as consequências que isso teve em perdas de vidas humanas, né? Quem não se sensibilizou com isso, eu acho que muito dificilmente se sensibilizaria com o tiroteio do Roberto Jefferson, com a pistolagem da Carla Zambelli, enfim, ou até mesmo com as declarações desastradas do Paulo Guedes. Eu diria, já está imunizado, até para usar uma imagem cara, a questão da vacina, contra essas coisas, né? Não é isso mais que vai sensibilizar quem não se sensibilizou até esse momento. O que não é a maioria da população, tanto que o Bolsonaro perdeu a eleição. Agora, eu também acrescentaria um ponto, né? Que se tem esses eventos negativos na reta final, e de fato eles existiram, há também uma mobilização da máquina governamental como nunca antes vista na história do país, né? Nós não tivemos em tempos de democracia, e talvez nem mesmo durante a ditadura militar, um uso da máquina do governo de forma, inclusive ilegal, a favor de um candidato. Né, a questão da PEC Kamikaze, né, que foi aprovada aí há alguns meses e que, enfim, fez até a oposição votar a favor dela, desrespeitando a legislação eleitoral que proibiria esse tipo de gasto de última hora, né? Há uma estimativa que eu ouvi do economista Nelson Marconi de 450 bilhões de reais despejados pelo governo em 4 meses. Né, nas vésperas da eleição. É claro que isso tem impacto, né? O aumento do auxílio emergencial, o crédito consignado para quem recebe auxílio, o FGTS antecipado para quem quer financiar imóvel, a redução do preço dos combustíveis às custas dos impostos dos estados, né? Porque não foi a redução do imposto federal, foi a redução do imposto estadual que produziu isso, né? Ou seja, uma série de medidas que ainda culminaram no dia da eleição com essa operação, eu diria, criminosa, delinquente da Polícia Rodoviária Federal, atrapalhando a vida de eleitores, apesar de uma proibição que o TSE fez de que se fizessem essas operações, ou seja, houve uma desobediência clara a uma determinação judicial por parte do diretor da Polícia Rodoviária Federal. E veja, mesmo com tudo isso, né, o presidente perdeu. Então eu diria, se por um lado houve os eventos negativos, por outro lado, houve essa instrumentalização, esse aparelhamento do governo, como eu acho que não houve nenhum governo e na era democrática brasileira, nem de 85 para cá, e nem entre 45 e 64, que tenha feito isso. Eu arriscaria dizer que talvez na ditadura, mas não tenho certeza, e
muito certamente na forma como isso operava na República Velha, no tempo das oligarquias estaduais, do sistema coronelista, na política dos governadores. Possivelmente a gente tinha isso lá na República Velha, mas em tempos de democracia, imagino que seja uma coisa inaudita. E ainda assim, o presidente foi derrotado. É isso. Professor Cláudio Couto, muito obrigado, viu, por nos ajudar a entender o que aconteceu nessas últimas horas e tentar projetar qual é o futuro desse país pelos próximos 4 anos. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Agostinho. Um bom dia para você e aí para todos os ouvintes da Band. Valeu. Professor Cláudio Couto, que é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas.